Transtorno alimentares. O que são transtornos alimentares? É um transtorno mental que apresenta comportamentos alimentares que influenciam de modo negativo a saúde física e mental do sujeito. São caracterizados por perturbações no comportamento alimentar, podendo levar ao emagrecimento extremo devido à inadequada redução da alimentação, à obesidade devido à ingestão de grandes quantidades de comida ou outros problemas físicos. Quais são as causas? Quanto aos aspectos biológicos, sabe-se que o neurotransmissor chamado serotonina pode afetar o apetite, bem como o humor e o controle dos impulsos do indivíduo. Por exemplo, a maioria das mulheres apresentam melhora do humor e do sentimento de bem-estar depois de comerem. Entretanto, para as mulheres com anorexia, o não comer é o que desencadeia a melhora do humor e do bem-estar. Os transtornos alimentares podem afetar qualquer pessoa, porém é mais comum entre adolescentes e mulheres. Entre os fatores de risco estão as questões genéticas, o histórico familiar, perfeccionismo, baixa autoestima e as famílias que são altamente apegadas a estereótipos de beleza. Alguns tipos de transtornos alimentares são a anorexia nervosa, bulimia nervosa, obesidade e compulsão alimentar. A anorexia é um transtorno caracterizado por perda de peso intencional, induzida e mantida pelo paciente. É a restrição persistente na ingestão de alimentos pelo medo intenso de ganhar peso por distúrbios no peso ou forma como o indivíduo enxerga o próprio corpo. Mulheres e meninas com anorexia podem apresentar comportamentos de dieta e uma tentativa de alcançar um padrão de magreza culturalmente construído, enquanto os homens podem exercitar-se e controlar sua dieta para conseguir um corpo muscular. Mesmo quando as pessoas com anorexia estão abaixo do peso, morrendo de fome ou desnutridas, elas ainda possuem um medo intenso de ganhar peso ou ficar com excesso de peso. A autoestima do indivíduo pode se tornar inteiramente definida pela forma como enxergam o próprio corpo diante do espelho. Um anorexo desenvolve uma visão distorcida de seu corpo. Eles visualizam sua própria imagem com excesso de peso, quando na realidade eles estão perigosamente abaixo do peso. Os sinais de alerta são os sinais físicos, que é a perda de peso rápida, desmaio ou tontura, arritmia cardíaca e convulsões, sensação de cansado e algumas vezes acompanhada de alterações no sono, enfraquecimento de músculos e ossos e cabelos finos aparecendo no rosto e no corpo. Os sinais psicológicos, que são a preocupação excessiva com a alimentação, ansiedade, intenso medo de ganhar peso, dificuldade em manter um peso corporal normal, depressão e ansiedade, capacidade reduzida de pensar e maior dificuldade de concentração, ter uma imagem corporal distorcida e a baixa autoestima. E os sinais comportamentais é o comportamento de dieta, comportamentos repetitivos ou obsessivos relacionados à forma e ao peso do corpo, prática de exercício físico compulsiva ou excessiva e comportamentos autodestrutivos, abuso de substâncias ou tentativas de suicídio. Os riscos associados à anorexia é a anemia, o comprometimento do sistema imunológico, insuficiência ou falência renal, osteoporose e problemas cardíacos. E o tratamento mais eficaz é o tratamento psicológico, que é clinicamente comprovado para reduzir a gravidade, o impacto e a duração da anorexia. Os objetivos a longo prazo do tratamento para anorexia são reduzir o risco de comportamento do comprometimento da saúde, incentivar o aumento de peso, comportamentos normais de alimentação saudável e exercícios, com plena recuperação psicológica e física como objetivo final. E é possível se recuperar, mas o caminho é longo e desafiador. No entanto, com a equipe certa apoiando o indivíduo e com alto nível de compromisso, a recuperação é viável. E a bulimia, esse transtorno partilha diversas características psicológicas
com anorexia nervosa, dentre as quais uma preocupação exagerada com a forma e peso corporal. Os vômitos repetidos podem provocar perturbações eletrolíticas e complicações somáticas. Quando essa crise bulímica vem acompanada pelo desejo de expelir os alimentos ingeridos após a sensação de culpa, caracteriza-se o quadro de bulimia nervosa. A bulimia nervosa é uma patologia psiquiátrica que atinge principalmente mulheres jovens de 15 a 25 anos, mas pode também ocorrer em homens e mulheres adultas. Seus sintomas normalmente não são evidentes e os episódios de crise costumam ocorrer em segredo. Dessa forma, as pessoas em volta não percebem o emagrecimento e nem têm acesso aos episódios de crise, o que faz com que normalmente o diagnóstico da bulimia nervosa se dê pela forma tardia, dificultando o tratamento. Apesar disso, existem algumas características que podemos observar, como a preocupação excessiva com o corpo, obsessão por dietas e longos períodos de jejum. E existem também alguns sintomas orgânicos, como vasos sanguíneos quebrados nos olhos, boca seca, dentes pouco saudáveis e dificuldade de manter os alimentos no organismo, mesmo quando a purga não é induzida. O tratamento recomendado é de cunho multidisciplinar, com acompanhamento médico, nutricional e psicólogo. O papel do psicólogo é ajudar o paciente a compreender as causas deste distúrbio e quais os pensamentos, sentimentos e comportamentos que colaboram para sua ocorrência. Ao ser acompanhado por um profissional qualificado, o paciente entenderá sua relação com o próprio corpo, as influências externas na sua autoimagem e poderá trabalhar para desconstruir padrões socialmente impostos por meio da ampliação do autoconhecimento. A obesidade é o acúmulo de gordura no corpo causado quase sempre por um consumo excessivo de calorias na alimentação, superior ao valor usado pelo organismo para sua manutenção e realização das atividades do dia a dia. Ou seja, a obesidade acontece quando a ingestão alimentar é maior que o gasto energético correspondente. O excesso de gordura pode levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, doença do coração, pressão alta, artrite, apneia e derrame. A obesidade infantil acontece quando uma criança está com peso maior que o recomendado para sua idade e altura. Os quilos extras podem ter consequências para as crianças até a sua vida adulta, mesmo que a obesidade seja revertida nesse período. Doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto são algumas consequências da obesidade infantil não tratada. A condição também pode levar a baixa autoestima, depressão e bullying. Alguns tipos de obesidade são homogênea, que é aquela que a gordura está depositada de forma homogênea, tanto em membros superiores e inferiores, quanto na região abdominal. Androide é a obesidade em formato de maçã, mais comum no sexo masculino e em mulheres após a menopausa. E nesse caso, há um acúmulo de gordura na região abdominal, torácica, aumentando os riscos cardiovasculares. E a ginecoide, que é a obesidade em formato de pera, mais comum no sexo feminino, e nesse caso há um acúmulo de gordura na região inferior do corpo, se concentrando nas nádegas, quadris e coxas. Essa está associada à maior prevalência de artrose e varizes. As causas principais da obesidade são inatividade, que se você não é muito ativo, você não queima tantas calorias. Com o estilo de vida sedentário, você pode facilmente ingerir mais calorias todos os dias do que com exercícios e atividades diárias normais. Dieta não saudável e hábitos alimentares. O ganho de peso é inevitável se você comer regularmente mais calorias do que você queima. Alguns fatores de risco são a genética, estilo de vida familiar, inatividade, dieta não saudável, problemas médicos, medicamentos, idade, gravidez, parar de fumar, problemas para dormir e substâncias químicas. Mesmo se você tiver um ou mais desses fatores de risco, isso não significa que você está destinado a se tornar obeso. Você pode neutralizar a maioria dos fatores de risco por meio de dieta, atividade física e exercícios e mudança de comportamento. A obesidade não causa sinais e sintomas, e sim manifestações decorrentes das doenças instaladas, que são cansaço, limitação de movimento, suor excessivo, dores nas colunas e pernas,
Hiperpeso é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura no organismo e se diferencia principalmente pela gravidade e pela localização desse acúmulo. Se você acha que pode ser obeso, e especialmente se estiver preocupado com problemas de saúde relacionados ao peso, deve-se consultar um médico. Dessa forma, poderá ser avaliado seus riscos à saúde e discutir suas opções de perda de peso. O acompanhamento médico também é importante para, por exemplo, identificar algumas alterações que possam contribuir para o ganho de peso. Lembrando que o tratamento da obesidade deve ser multiprofissional. E alguns dos especialistas que podem diagnosticar a obesidade são clínico geral, endocrinologista e nutricionista. A compulsão alimentar é uma doença mental em que a pessoa sente a necessidade de comer, mesmo quando não está com fome, e que não deixa de se alimentar apesar de já estar satisfeita. Pessoas com compulsão alimentar comem grandes quantidades de alimento em pouco tempo. Durante o episódio de compulsão, a pessoa sente perda de controle. Existem alguns problemas que podem favorecer a compulsão alimentar, e alguns deles são dietas rígidas, comer por conforto emocional, estresse, baixa autoestima e problemas emocionais graves. A compulsão alimentar afeta homens e mulheres de todas as idades, e alguns fatores de risco são as dietas restritivas, dificuldade em expressar suas necessidades, baixa autoestima e exposição a possíveis comentários externos sobre o corpo, peso e alimentação. Os seus sintomas podem ser comer mais rápido que o normal, comer quando não está com fome, continuar comendo mesmo quando já está saciado, comer sozinho ou em segredo e sentir-se triste ou culpado por comer demais. Pessoas com compulsão alimentar podem fazer comentários, mesmo que inconscientes ou apenas mentalmente, como: eu já consigo me controlar, eu não consigo me controlar, já estou gorda mesmo, que diferença faz uma refeição a mais? A comida está controlando minha vida, eu mereço comer isso, posso comer bastante, ninguém vai perceber. Ao apresentar um ou mais sintomas, busque o médico o mais breve possível. Os profissionais mais indicados para te auxiliar com o tratamento de compulsão alimentar são psiquiatra, psicólogo, endocrinologista, nutrólogo e nutricionista.